Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Jumba News Live de hoje, 28 de janeiro de 2024. Nossa Jumba News Live especial de opções semanais. Legal. E aí, todo mundo impaciente para fazer rolagens semanais? Bacana, hein? Olha, essa semana a gente até fez uma enquete ali num dos nossos grupos e nós perguntamos para o pessoal se eles estavam, qual que era a expectativa com relação às opções semanais, se eles iam ver o que ia acontecer, se estavam empolgados para já treinar toda semana, e nós tivemos vários votos ali, hein? Excelente, todo mundo de olho, o que vai acontecer, né? Na verdade, a gente imagina, a gente olha para o mercado americano, né? Todo mundo imagina, olha para lá e imagina o que vai acontecer, mas a gente sabe que no Brasil é um pouco diferente, né? Você rolar put nos Estados Unidos é uma coisa, rolar aqui é outra, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, dá boa noite aqui, pessoal. Márcio aí, nosso amigo de todas as horas aí, tá sempre presente. Fala, Carlos Bento, tudo bem? Grande Hélio, tamo junto, Selva. O Ceilândia também tá aí, beleza? Grande Elissa, tá dando show no Day Trade agora. Legal. E o Raul, salve Raul. Salve, Raul. Bom, sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite a todos. Esperamos que vocês curtam o nosso conteúdo de hoje. E lembrando que a gente tem uma pesquisa no nosso Jumba News, tá? Quem recebeu o Jumba News de hoje tem aquela pesquisa semanal. Vamos colocar aqui já nos comentários aqui para vocês entrarem lá, fazerem um cadastro bem rapidinho e basicamente colocar o que vocês querem saber. Se vocês tiverem sugestão, pode ser por lá também. Coloca aqui no vídeo do YouTube, quem está no YouTube. O pessoal do Instagram também pode comentar. Facebook, LinkedIn, tá? Twitch, tá? O pessoal do TC parceiro da Jumba, a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco. Certo? E aí, Maurício, o que a gente tem para hoje aí? Nossa, hoje nós temos muita coisa. Mas vamos começar, antes da gente falar das opções semanais, vamos falar do que aconteceu nos últimos 2 Jumba News, porque nós começamos uma nova fase esse ano, né, com um novo modelo do Jumba News, e nós começamos falando de Petro, e depois, na semana passada, nós falamos de Vale. Mas o que aconteceu com a Petro e com o Vale, depois que a gente falou aquilo? É mesmo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. O que será que aconteceu? Aqui a gente tem um market Gama Bands de Petro, né? Petro foi o primeiro que a gente falou. Que dia que foi? Foi hoje é 28, 21, 14, né? Aqui, ó, 14. Na segunda-feira seguinte chegou a dar uma subidinha, mas ela desceu até encontrar o flip, gente. Coincidência, hein? Veio basicamente, ó, quase tocou o máximo do market Gama, o topo do market Gama, e desceu até encontrar o flip. Flip que, por acaso, né, Maurício, ele é um suporte de resistência que a gente fala aqui direto, né? No caso da descida, ele funciona como suporte, né? E olha o que aconteceu, tocou aqui, blau, bum! Pois é, então nós tínhamos feito uma análise onde nós tínhamos dito que naquela semana Petrobras tinha chegado próximo ali do topo do Gama e fizemos uma análise onde teria vários motivos do porquê ela ali poderia ser um topo, né? E depois disso ela só caiu até o final do vencimento. Agora um novo vencimento, nova história, e temos Petrobras subindo novamente. Exatamente. Ela deu uma subidinha, né? E como é que ficou o Gama dela? Olha só. O topo do Gama, né? Tá no 42, gente. Eu até comentei aqui com o pessoal, não foi? Que a gente tinha uma trava de alta do 41, 44. E deu uma puxadinha, né? Só coincidência, né? Só coincidência. E para Vale, foi outra coincidência também? Pois é, né? A gente falou aqui, ó, chegou próximo do fundo do Market Gama, só que o Market Gama no vencimento deu uma fundadinha, né? Será que é pra gente se preocupar? O fundo foi para 6382. Com todas essas notícias, né, que a gente teve ultimamente, mas mesmo assim, olha como ela segurou. Deu uma segurada boa. Aqui deu quanto? Aqui deu uns 5 para 6% esse topo fundo aqui, né? Perdão, do fundo até o topo aqui, né? Deu, quanto foi ali, uns R$5, mais ou menos? Não sei, deixa eu ver aqui no Profit. Deu quase 5, deu 5,5 mais ou menos. Do fundo até o topo, né? Da mínima até a máxima. Então, 5,5. Quem estava exposto por opções, né, cara? Então deu mais de 5%. Deu 5,5. Deu 3,74. Olha só. Quem comprou uma opção, né? Quem esperou, chegou bem pertinho do fundo ali do Gama, se posicionou comprado, ainda saiu com lucro e ainda teve uma segunda oportunidade de chegar lá no fundo, do dia que teve a notícia, de entrar novamente e fazer mais um segundo trade. Hein? Interessante que na segunda-feira deu negócio ainda, tá? Ela chegou a vir buscar um fundinho aqui, deixou praticamente um bebê abandonado, voltou para fechar o gap, né? E depois deu uma alta forte. A gente precisa ver como tá essa opção aqui, né? No caso, a gente hoje vai falar de outro assunto, né? A gente precisa fazer um estudo aqui, uma reavaliação aqui, para entender se ela vai querer subir ou se ela vai aproveitar essa quedinha aqui e vai tentar testar aquele fundo lá de não sei quando, que é no 59, né? É mais uma coincidência. Olha só, todas as vezes que chegou no fundo do Gama, respeitou o Gama, hein? Exatamente. Ficar de olho na China, né? Para ver. Bom, agora, isso que o Gama é mensal ali, quer dizer, não que o Gama seja mensal, mas é que as opções são mensais. Então, agora, aí quando a gente tem um vencimento, então a gente tem uma alteração do mapa ali do Gama ocorrendo mensalmente. Será que semanalmente vai mudar alguma coisa? O que será que a gente tem isso que a gente quer saber, né? Com essas opções semanais, qual será a nova dinâmica do mercado, né? Interessante que a gente vai ter sempre um vencimento, né? Com alta volatilidade aqui por causa do Gama, né? A opção vai estar vencendo, o Gama vai ficar bem
Vai dar uma boa volatilidade aqui, porque qualquer coisa que mexer, o gama explode, o delta explode o preço da opção, né? Legal. Vamos ver como vai se comportar, né? Mas antes de nós vermos os resultados, os efeitos ali das opções semanais, Robson, explica pra gente o que é isso de opções semanais? Como que funciona isso? A gente tem Bom, pessoal, quais são os ativos que são de opções semanais? São todos ativos que nós vamos poder negociar opções semanais? Como é que funciona isso? bom, vencimento semanal, acho que não tem nenhum mistério, né? Vai ter vencimento toda sexta-feira. Provavelmente as opções mais longas, né, das semanais vão ser com 2 meses, parece, né? Até 2 meses, né? Então vai dar 8 semanas, né? 8 semanas? E aí o que acontece? A B3 vai fazer uma nova nomenclatura, né? Que vai ser basicamente acrescentar no final o W e o número, né, da semana. Semana 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, o 3 vai ser a mensal, né? E a gente vai ter o W1 final, né? Tem o Petro C300. Aí vai ter o Petro C300 W1, W2, né? O 3 não tem, W4, W5, né? Entendeu? E aí o que acontece? A gente vai ter das opções dos ativos que têm maior liquidez em opções, né, pessoal? E ainda assim a gente recomenda que vocês observem, cuidado com o lote primeiro. Quem quiser fazer um lotezinho faz pequeno para testar, para ver como é que se comporta, tá? A gente ainda não sabe. A gente pode ter pouca liquidez e vocês não terem saída, ainda que estejam operando ativos importantes, né? Que tem liquidez, os 15 maiores, que as melhores liquidez estão aqui, né? Que é Banco do Brasil, Bradesco, Itube, né? De banco, né? Tem o Bahia, né? Bova, Bov11, Gerdau, né? GGBR4, Apivida, Rap3, né? Magalu, Natura, né? NTCO, Petro 4, SUSB3, né? Suzano e Vale. Legal, hein? Temos várias opções. Isso. Bom, a princípio, né, pessoal, isso aí é uma ampliação de oportunidades, né? A gente vai ter mais oportunidades de fazer operações. A gente tem uma lista de operações aí que podem dar um caldinho aí. A gente colocou para vocês. Eu vou colocar aqui o Jumba News que eu tenho aqui, para a gente poder olhar as imagens e discutir, tá? Aqui, ó. Tá na tela aí já, né? Bom, a gente pegou essa imagem da internet, tem o endereço aqui, tá? Mas basicamente para vocês entenderem que eu tenho a curva, né, do prêmio, né, da opção, e vocês podem ver que quanto mais longa, menos o θ influencia aqui, né? O decaimento aqui, o time decay aqui, ó, a corrosão do tempo. E quanto mais ela se aproxima do vencimento, mais inclina essa curva. Então a maior desvalorização, com certeza, né, ela está nos momentos finais dela. Então você Legal. vê que em 30 dias eu tenho um valor de decaimento, né, que às vezes pode ser igual não, né, mas se for, por exemplo, ó, os últimos 4 meses, foi a mesma coisa, às vezes, que cai em uma semana aqui. Interessante que nesse gráfico nós estamos avaliando em meses, né? Então, se nós pegarmos opções ali de 1 ano, 2 anos, a gente vê que o decaimento do tempo é bem lento. E geralmente o pessoal opera mais, a liquidez é maior sempre nos últimos meses, quando o decaimento é maior, e nós podemos utilizar isso para os trades e para as operações que nós fazemos, né? E olha só a diferença no último 1 mês, como o decaimento é maior, né? Então, ali é que vão acontecer principalmente as operações com as opções semanais. Então, inclusive, nós temos uma pergunta aqui do Manuel Torres, se a W5 seria o vencimento da quinta semana. Isso mesmo. Se a gente voltar um pouquinho ali na Jumba News, a gente vai ver a nomenclatura das opções. Então, ali, olha só o que acontece. Sempre, a sexta-feira, né, da semana do vencimento, a sexta-feira vai ser o dia do vencimento, e sempre vai ter um número de 1 a 5, que é qual semana que nós estamos falando. Então, se tiver um final 5, né, um W5 ali, nós estamos falando que é uma opção semanal da quinta semana. E nem sempre vai haver quinta semana, né? Nem sempre vai haver a quinta semana. Então, dos meses que tiver 5 semanas, nós vamos ter um W5, senão somente até o W4. E à medida que, então, que nós vamos nos aproximando ali no último mês, é interessante depois, voltando aqui naquele gráfico, nós vemos que no último mês é onde tem mais game, né, mais operações ali que nós fazemos. Mas mesmo assim, quando nós temos apenas opções semanais, ainda tem muito espaço para nós ganharmos ali das rolagens, das operações todas, né? Imagina, à medida que vai consumindo, com o passar do tempo, né, consumindo ali o extrínseco das opções, o prêmio das opções, às vezes a rolagem de um mês para o outro fica um pouco longe, ainda tem muito game ali, muita coisa para a gente explorar. Se a gente for ver o próximo gráfico, que está logo após esse, nós conseguimos ver melhor. Então, aqui a gente deu um zoom somente nos últimos 3 meses. Olha só o que acontece, né? O Theta Decay, ou Time Decay, como ele come bem pouquinho no terceiro mês, come um pouco mais no penúltimo mês, mas no último mês, olha quanto game que tem na mesa. Então, quando nós colocamos ali 4
semanas, nós dividimos esse time decay, ou esse theta decay, nessas 4 semanas. Então, tem muita coisa legal que a gente consegue fazer. Várias operações, às vezes operações que não eram tão interessantes vão se tornar mais interessantes. O operacional de muita gente vai mudar. Então, tem bastante coisa legal que a gente consegue fazer aí. Interessante que isso aqui nos aproxima do 0DTE, né? A evolução do mercado americano foi para o 0DTE por quê? Porque o pessoal quer aquele tetazinho final, né? Aí a gente entra numa discussão bem interessante, Maurício, que é a questão do risco, né? Porque aqui eu tenho prêmio pequeno e risco máximo, né? Movimentação aqui, o gama fica incontrolável, né? É verdade. Então, nós temos ali um gama sempre máximo, sempre na última semana. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ao mesmo tempo que nós temos ali um gama sempre máximo, o que acontece com o gama? O gama, ele vai aumentando à medida que vai chegando próximo do vencimento. Então, na última semana, ele é sempre máximo. E daí, o que acontece? Hoje, nós temos ali a última semana do vencimento e depois nós temos mais um mês ainda pela frente. Então, o gama dá uma esfriada e depois ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Agora, com as opções semanais, é possível que esse efeito no gama ele seja aos poucos, né, à medida que as opções semanais forem ganhando liquidez, que isso seja distribuído. Então, nós sempre vamos ter uma última semana. E a gente consegue ter um gama ali mais estabilizado, mais vivo, mais vigoroso ali para a gente poder fazer as operações em cima do gama. E temos também uma pergunta do Instagram, do Velber. Ele perguntou o seguinte, que se uma opção com vencimento mensal, ela pode ser rolada para uma opção semanal, para estender o prazo. Então, se nós temos uma opção mensal que venceu agora, ou que venceu agora em janeiro, se eu posso rolar para uma opção semanal que vence depois dessa opção mensal. Sim, é possível rolar para uma opção semanal posterior a essa opção que está vencendo. E agora a gente consegue fazer coisas bastante interessantes. Olha esse gráfico que a gente tem aqui. Se nós temos uma opção que ela é uma W1 ali, por exemplo, ou que ela é da primeira semana, eu posso rolar para a segunda semana, depois eu posso rolar para a terceira, depois eu posso rolar para a quarta. Então, eu posso estar sempre trabalhando com operações com um vencimento mais curto. E isso significa que eu consigo, por exemplo, um ativo, qualquer ativo, se ele vai... qual é a certeza ou qual é o risco que eu tenho se eu for operar alguma coisa que vai acontecer daqui a um mês? Mas qual é o risco que eu tenho se eu operar alguma coisa que vai acontecer na semana que vem? Então, se isso diminui, se esse risco do tempo todo diminui, também significa que eu consigo fazer operações mais perto do dinheiro. Então, as operações mais ATM, principalmente para quem opera comprado, é ali que vai estar mais o game. Então, a gente consegue trabalhar para quem opera comprado mais perto do game e com menor risco de não sei o que vai acontecer daqui a uma semana, 2, 3, mas de repente para essa semana eu já tenho meu cenário traçado. Então, eu consigo fazer uma operação ali, uma mais curta, mais direcional e ganhar esse viés aí mais certeiro que eu tiver. Interessante, Maurício. Sabe o que é? É que, como opção semanal vai me dar 4 rolagens, tá? Eu posso fazer uma operação de risco, tá? Mas aí eu compenso no lote. Como eu vou rolar 4 vezes, o mesmo risco que eu tomaria cheio, eu posso tomar só um quarto. Por exemplo, aquele cara que está apanhando no put, tá? Tô vendendo uma put, a put ficou dentro do dinheiro. Eu posso fazer operações aproveitando esse teta, essa última semana, para fazer uma operação de alto risco. Por exemplo, vou fazer um booster horizontal 1-2. Né? Eu vendo 2 e compro uma. Estou no risco total, risco máximo. Né? Só que, imagina o seguinte, se eu reduzir o lote, fizer um lote bem pequeno, essa operação, esse hedge, né, ele vai me dar um prejuízo, mas contra uma posição que eu vou aliviar totalmente. Então, no ruim, por exemplo, eu estou lá com 10 quilos de put dentro do dinheiro. Aí eu faço ali com 1 quilinho descoberto, por exemplo, de call, né? Eu tenho 10 quilos para compensar, às vezes, entendeu? Então, às vezes, eu tomo um risco pequeno. Por quê? Porque eu vou fazer 10% da minha posição principal, que está dando um calor danado, né? Que eu tenho que pagar para rolar uma put muito dando dinheiro. Só que eu faço 10% 4 vezes no mês. Tá entendendo? Verdade. Eu faço booster horizontal, eu faço uma trava diagonal, tá? Vendo, por exemplo, essa Week 1 aí, o W1 aí, ATM mesmo, né? Força um pouquinho até e compro uma um pouco mais longa, né? Um pouquinho mais fora do dinheiro. Se subir me dá prejuízo, vai ter Vale da Morte? Vai. Né? Vai ter, a gente sabe que vai ter. Mas se eu tenho uma posição muito maior, que não estou falando, eu tenho muito mais put, aí eu tomo esse risco de call. Claro, call descoberta, gente, tem que estopar. Não é deixar subir infinitamente, ao infinito e além, não. É porque eu tenho uma outra posição, muito dentro do dinheiro. Se essa call chegar lá, que era 10 vezes menor que a posição principal, cara, você vai ter todas as chances do mundo, né? Mesmo que você seja uma tartaruga para reagir aí, de zerar isso tudo, né? Olha só que interessante, né? E
quando a gente olha esse gráfico que a gente está vendo aqui, a gente está vendo que a distância ali até o eixo do tempo, ela é maior para a primeira semana. Então, se eu for utilizar essa distância maior ali, de repente com 2 rolagens ou 3 rolagens, eu tenho a mesma coisa que uma rolagem de um mês inteiro de uma opção mensal. Então, quanto a mais nós conseguimos ter de benefício ali numa venda coberta ou alguma outra operação que ganhe, que se beneficie desse decaimento temporal, né? E sem falar nisso que você acabou de comentar agora, das operações duais, das operações de hedge, das operações de, se eu já estou ali lascado numa put, o que eu posso fazer? Eu tenho muito mais opções do que eu posso fazer. E isso é muito vantajoso para a gente. Aí deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Não, deixa eu mostrar antes do Ceilândia, porque até tem a ver com o que você está falando. O Renato está perguntando se esse gráfico, né, ele é mercado americano ou brasileiro. Com certeza, Renato, ele é americano porque a gente ainda não tem opção semanal, né, no Brasil. E a gente fez uma adaptação que, na verdade, é para vocês se prenderem ao conceito, tá? Invariavelmente vai assumir a curva, vai assumir um formato próximo disso, tá? Só que, claro, a volatilidade influi, a gente tem outras coisas que vão influir na conformação dessa curva, mas, em geral, tende para isso daí, tá? Porque, na verdade, a gente vai mexer basicamente nas semanais ali, naquela partezinha ali. A gente não sabe bem como essa curva vai se adaptar, mas tende a ser isso, tá? Aí, falando sobre as opções americanas, tá? Porque é o único exemplo que a gente tem, né, do dia a dia para falar, né? Em outros lugares, mas é o que eu conheço, pelo menos. É bem interessante esse final aqui que você estava falando, de aproveitar esse teto, porque aqui o ganho máximo vai ter quando a gente deixa ir para o último dia, né? Também é bom lembrar que é o risco máximo também, tá? Mas aqui, se você quiser espremer a última gotinha de sangue, o cara tem que levar para o último dia, tem que ser mão forte, tem que segurar. Por isso que a gente fala, quem vai aproveitar isso aqui extremamente é quem tem uma posição que está tomando calor. Esse cara consegue facilmente levar para o último dia, para que ele fazer a rolagem dele só no último dia. Uhum. Legal. Realmente, esse gráfico ele é só conceitual, né? Ele é a teoria. Tanto que ele não tem valores no gráfico, né? A gente não sabe ali o quanto que é, qual é esse time value ali que mostra, ele não aparece essa distância. Mas conceitualmente nós temos como saber como vai se comportar. Então isso é o que nós esperamos que aconteça. De repente ali 40, 30, 40, 50% a mais em rolagens, a gente não consegue afirmar se vai ser isso tudo ou se pode ser que seja até mais, né, as rolagens. Mas então aí nós temos a pergunta de Ceilândia. Só lembrando pessoal, curta aí nosso vídeo, compartilhe, comente quem está no YouTube aí, quem está nas outras redes sociais, pessoal, também dá um joinha pra gente aí e segue a gente aí, compartilha com os amigos. A Ceilândia perguntou então se as opções semanais elas favorecem as OTMs vendidas. Então como funcionaria isso? Imagina que você tem uma venda coberta que você está utilizando ali as opções para gerar um dividendo sintético, né? Então você vende uma opção lá fora do dinheiro, vende uma call mais longe com a intenção de não ser exercido. Você quer ficar com o papel, se for exercido tudo bem, você aceita montar novamente a posição, mas é um papel que você quer ficar com ele e você quer ganhar um dividendo a mais. Então você vai lá e vende uma call OTM, uma call mais fora. As opções mais fora, elas têm um decaimento temporal mais linear, ele não tem essa curva toda mais acentuada. Quanto mais ATM, mais acentuada essa curva. Quanto mais OTM, mais linear ela é. Então, se as opções semanais elas vão favorecer as OTMs vendidas, elas podem favorecer sim, é possível, mas é possível que a gente perceba muito mais isso nas mais ATMs. A mesma coisa acontece hoje, por exemplo, você pega lá uma opção ITM, uma opção que está mais longe do dinheiro, tanto ITM quanto OTM, às vezes ela está valendo 10 centavos, daqui a pouco ela está valendo 5 centavos, para cair de 5 para 1, demora. Já a opção ATM, não, todo dia a gente consegue ver, comendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho dos últimos dias é o que a gente vai conseguir ver o tempo todo agora. Sempre quando a gente estiver olhando as opções da última semana. E talvez ali das últimas 2 semanas a gente consiga perceber bem isso também. Tem um probleminha aí, Maurício, que a gente costuma abordar, né? Quando o cara vende uma opção muito ATM, tipo vender put... A gente tá até conversando isso no grupo esse dia. O cara vai vender uma put 10% fora do dinheiro. Pô, beleza, né? O cara tá fazendo tipo um dividendo sintético, mas se cair, como é que fica? Eu tô vendendo ali porque eu aceito comprar. Beleza, ok, mas assim, é meio contraproducente, né? Você tá ganhando uma taxa muito esdrúxula, né? Ridícula pelo risco que você tá correndo. Não, aí a desculpa é, não, mas eu aceito comprar ali. Pô, tudo bem, isso é o mínimo que se espera. Se você vendeu, você tem que aceitar comprar ali, né? Uhum. Mas será que essa é a melhor operação? Será que não é melhor para você fazer isso? Eu aceito comprar ali. Será que não é melhor você trabalhar um booster reverso? Sabe, tem opções
ter operações mais inteligentes a se fazer, né? Uhum. Pois é, se você aceita comprar mais barato, por que não então vender um Straddle ATM numa proporção menor? Né? Exato. Por que não? Porque você está ganhando o extrínseco de duas opções. Por que não fazer um outro tipo de operação que você ganha mais do que isso? Coloca uma proporção um pouco menor. Mas alguma coisa mais próxima do dinheiro, mais próxima do game. Vai ser melhor do que simplesmente vender ali uma opçãozinha bem lá longe, né? Quase um pozinho. Quem vende pó, em algum momento, a operação vai vir contra. E quando vier contra, você perdeu o lucro que você teve durante tantos meses, e daí vai acontecer o quê? Aí vai dizer que o mercado é cassino, não vale a pena. Na verdade, é só estudar. É só a gente se preparar que a gente consegue isso. Então, quando for montar uma operação estruturada, monta uma operação que não alguma coisa para você ganhar um pouquinho, mas alguma coisa que você saiba como funciona. Por exemplo, eu comentei ali do Straddle. O que é um Straddle? O Straddle é quando você vende ali no ATM, é bem no valor do preço mesmo, né? Então, se Petro está 38, você vendeu uma call do 38 e uma put do 38. Uma das duas vai virar pó, uma das duas vai perder todo o seu valor e vai expirar. Ou sobe ou cai. Então, se subir, a put vai virar pó. Se cair, a call vai virar pó. Se você está aceitando vender ali uma opção de put lá longe, lá embaixo, por que não vender uma proporção bem menor ali no ATM, que você tem uma certeza maior de lucro, você tem um controle melhor do risco, você sabe o risco que você está correndo, você sabe o que você está fazendo ali. E o booster reverso, para quem não sabe, você compra uma put um pouco mais para cima ou de vencimento para frente, e aí você vende as duas mais para baixo. Isso é um booster reverso. Tá? Por quê? Porque você tem uma comprada, duas vendidas mais para baixo. Tá? Conforme cai a sua comprada mais acima, ela vai valorizando. Quando chega nas duas, né, uma trava a tua comprada, você fica como se fosse uma trava de baixo com put, e a seguir, a segunda put vendida começa a entrar no prejuízo. Aí o break-even dessa operação, ou seja, quando anula, porque até aqui você ganha o dinheiro, né? Quando ela vai caindo, ela vai zerando o que você já tinha ganho, até que chega o momento do break-even, que é o 0 a 0, que a gente chama também de ponto de assunção de compra, no caso da venda, da montagem booster reverso, né? E para cima a mesma coisa, só que com call, né? Eu compro uma call do 38, por exemplo, e vendo duas do 40. Então do 38 ao 40 eu ganho R$2, e a partir do 40, essa call vendida que está sobrando, ela começa a me dar prejuízo e ela vai consumir esses R$2. Até que chega lá no 42, é o break-even da operação, a partir dali eu tenho a assunção de venda, tá? Esse é o booster, tá? Legal. Nós temos uma outra pergunta aqui do Velber. Ele perguntou o seguinte: se um strangle vendido pode ser vantajoso nas opções semanais, ali um OTM, um Delta 16. Ele diz que ele acredita que seria interessante. Nos Estados Unidos, um strangle é quando você tem o preço, aqui, e você vende uma call longe e vende uma put mais longe também. Então, o papel ele pode ficar ali no meio. Se ele não estourar um dos dois lados, você embolsa o dinheiro das duas opções. E se ele for para um dos dois lados, daí você atua naquele lado que foi. Então, no caso da call ou no caso da put, se cair. Bom, lá nos Estados Unidos tem muito de... Tem gente que faz uma operação onde eles montam um strangle ATM próximo de dia de balanço. Vai sair um balanço, aí eles montam um strangle ATM. Por quê? Porque como existe muita expectativa, muita incerteza no mercado, então os prêmios estão grandes. E daí a intenção é que, quando sai o balanço vem alinhado com o mercado e a movimentação do ativo não seja tão grande. E daí as opções murcham bastante e você embolsa os dois lucros. Então, a ideia para quem vende strangle lá não necessariamente é levar até o final, mas sim ganhar em um momento específico e daí zerar a operação. Deu ali 50% de lucro, já zera, sai e embolsa o lucro, faz outra coisa. Então, quando a gente tem opções semanais, as opções semanais pode ser que seja vantajoso para esse tipo de operação? Pode ser que seja vantajoso sim. É interessante dar uma olhada, interessante estudar, mas lembre-se, não venda call se não estiver disposto a entregar o papel. Então, vender call sem ter uma cobertura, sem ter o papel, é extremamente arriscado. E put, sempre na proporção que você consegue assumir de compra do ativo também. Acho que do Ceilândia não, né? Pelo tempo, o que será mais interessante, booster ou slide? Boa pergunta. Nós tivemos recentemente, nós tivemos uma discussão a respeito disso ali no grupo do Finder Trade, onde nós avaliamos ali como se comporta uma slide e um booster. Porque, na verdade, o booster ele tem uma opção comprada e depois duas vendidas. A slide, o que ela faz? Você pode comprar aqui e, ao invés de vender aqui, você vende duas aqui. Então, você fica com uma comprada mais embaixo e duas vendidas mais em cima. O que acontece é que, teoricamente, no lugar da vendida,
a gente tem a maximização da estrutura, só que isso é na teoria, porque na prática a gente não consegue aquele pico ali, né? O olho do mosquito a gente nunca consegue ganhar. Então, virtualmente, o booster e a slide são similares, sendo que existem algumas vantagens para um e algumas vantagens para outro. Aí depende de um contexto um pouco maior aí. Então, há controvérsias. Há controvérsias. Mas, assim, na prática, depende do que você quer fazer com a operação, mas em termos de rentabilidade, são bem similares. Uma pergunta do Rafael aqui. Boa noite. Será que fazer uma venda de put ou call 10% de variação do ativo para chegar no strike não seria pela maior chance de bolsar o prêmio? Sim, com certeza. Está perguntando se o pessoal faz isso por causa disso? Com certeza faz isso por causa disso. Porque a chance é muito baixa, né? Você olha pela volatilidade histórica dos ativos, né? A movimentação histórica deles, né? True Hand e tal, essas coisas. E aí você vê que, por exemplo, a Petro tem uma variação no mês, Chavale tem outra, e Magalu tem outra, né? E aí o que acontece? O pessoal vende assim, ele não quer ser exercido. Por que a gente faz uma certa crítica, tá? Mas lembra, a crítica é descontextualizada, porque a gente não domina todas as situações. Pode ser que em algumas situações, sim, seja interessante vender uma put 10% ATM. Pode ser, pode acontecer. Mas, em geral, nas situações que a gente está colocando aqui, parece um mau negócio, tá? Vender opção OTM, muito OTM, né? Porque o prêmio é muito baixo, gente. Ah, beleza, nunca vai lá, né? Mas, cara, quando você vende pozinho, tem que lembrar que do outro lado tem gente que vive comprando pozinho. Por quê? Porque o risco é assimétrico. O cara paga 1 centavo na opção, a opção que pode virar R$3. Tudo bem, precisa de um crédito, precisa de muita coisa. Mas é 300 para 1. O cara pagou 300 meses ali, ó. Entendeu? E aí você estava vendendo, você entregou 300 meses. Alguém entregou os 300 meses para ele. Entendeu? Aí você vai ter que ganhar 300 meses desse pozinho, você entregou um mês só. Tá entendendo? É isso que a gente fala. Você precisa casar isso com uma outra estratégia. Porque se não for assim, que nem o Maurício falou aqui, é mais fácil você reduzir o lote e vender ATM. Porque o pessoal não quebra porque vende ATM. O pessoal quebra quando vende ATM. Porque aí ele vende e ganha uma merreca, aí ele precisa compensar no lote, aí ele enche a mão, e quando chega lá, às vezes não precisa nem ele se lascar no strike, não. É só a chamada de margem, às vezes, já acaba com a vida do caboclo. Entendeu? Chega lá, pô, ganhei. Por que proibiram vender a opçãozinha de pozinho de 1 centavo? Tinha gente que vai fazendo isso, quando vem a pancada, a chamada de margem não dá nem tempo. Sai devendo a corretora. Zera tudo que o cara tem, já era. Ó, vender pozinho é a mesma coisa que você ir numa cidade grande, que lá no centro tem ali o Star, tem o estacionamento público pago, e você não pagar o estacionamento para ganhar o prêmio do estacionamento. O que acontece? A primeira multa que você tomar, porque você não comprou lá o estacionamento, o ticket do estacionamento, quantas vezes você vai precisar estacionar sem levar multa para ganhar aquele prêmio? Não vale a pena. Então, isso é uma assimetria ruim de risco. É muito mais vantajoso você pagar o Star, porque quantas vezes isso precisa acontecer para valer a pena? Então, se você paga o Star, você está com o carro ali assegurado você é permitido estacionar ali durante aquele período. E você sabe que você não vai tomar nenhuma multa se você pagar o Star. É a mesma coisa no mercado financeiro. Então, não se vende pozinho para ganhar muito pouquinho, quando o seu risco é muito maior. Claro, essa é uma comparação, né? Não estou incentivando ninguém a estacionar sem pagar o devido imposto, sem pagar o devido estacionamento, tá? Não é nada disso, não. Nós temos que agir de forma correta, principalmente porque isso é uma questão de cidadania. Mas, da mesma forma, acontece com as opções. A gente não vai vender pozinho para ganhar pouquinho. Se você quer ganhar alguma coisa, então vende ITM, ao invés de vender OTM. Porque se você vende ITM, você tem uma certeza maior que vai ser exercido. E você garante aquele prêmio. Isso a gente tem recomendado muito, por exemplo, para venda coberta ITM. Você tem ali um percentual, às vezes, superior a 10% de queda do ativo de proteção, e você sabe que você vai ganhar ali 2%, 3% naquele mês. Agora coloca todos os meses 2%, 3%. Quanto que dá no final do ano? Aí vale a pena. Mas vender OTM só se for alguma coisa que você não tem problema de entregar o ativo ou de comprar mais, no caso se for put. Então, muito cuidado com venda de pozinho. Tem uma coisa bem interessante, Maurício. Assim, não é bem venda de pozinho, né? Mas, por exemplo, aconteceu comigo uma vez que a Petro bateu lá no 34, 35, mas antes ela foi lá embaixo. Foi no 26, assim, foi do 26, 27 até o 34. Eu estava vendido, acho que no 33, mas eu tinha um papel, né? E aí a opção chegou, acho que a uns 3 centavos, cara. E aí eu fiquei naquela assim, pô, não vou recomprar não, acho que não. E a opção foi, acho que a R$2 depois. Cara, assim, tudo bem, resolvi e tal, mas assim, chegou num ponto, né, do risco assimétrico e eu fiquei no zero, não zero, zero, não zero, não zerei. Tudo bem, depois eu não entreguei o papel, a gente manobra, né?
Mas não seria muito melhor se eu tivesse pego esses 3 centavos e ter vendido 1/10 mais para baixo? Estava vendido em 10 quilos, podia ter vendido 1 quilo lá para baixo, no 30 centavos? Você consegue entender? Porque se eu tenho papel, estou coberto. Se fosse me dar uma pancada muito grande, teria valido muito a pena, entendeu? Se chegasse no meio do caminho, eu ia tomar prejuízo de 1 quilo, né? E os 10 quilos ia apozinhar. Ok, mas quando acontece, paga muita coisa. Paga muita coisa. Bom, deixa eu botar aqui a palavra dele aqui. Ó, vender muito fora do dinheiro precisa de uma boa quantidade para valer a pena. Exatamente. Se der exercício, tá ferrado. Sabe qual é o principal disso, gente? Na minha opinião, na minha humilde opinião, é que quando eu vendo a TM, por exemplo, que nem o Maurício falou, eu vendo um straddle, vendo qual input agora na Petrobras no 40, por exemplo. 40, eu vendo. Só que eu vendo muito menos, tá? Se vier contra, que provavelmente vai vir contra, ou vai lá no 44, ou ela vai voltar, dar uma pancadinha lá no 34,5, né? Que é os alvos dela. Em qualquer dos lados, tá? Eu vou tomar calor. Só que, se eu vendo straddle, eu pego uns 2 e pouco aí no meu straddle, tá? ATM, quanto que eu tenho que vender? Em comparação, por exemplo, com o Strangle Delta 16. Tá entendendo? Vou ter que vender muito menos. Principal, na minha opinião, se eu ficar enrolado com uma call, com uma put, é um pouquinho assim, gente. Isso não vai me incomodar na minha margem. Eu não vou perder meu sono com isso, tá? E quando eu já fiz grande, né? E, por exemplo, esse caso de Petrobras eu nem estava descoberto. Mas, cara, me deu uma dor de corno, assim, sabe? Pô, dormi mal, lembrando disso, sabe? Pô, dormi muito mal. Falei, pô, foi R$2, meu Deus do céu. Tá entendendo? Porque eu tava com a mão cheia, entendeu? Se eu tivesse feito uma operação menor, 1 quilo, eu ia estar tranquilo, não chama margem, tá totalmente sob controle. Eu faço o booster, tomo o risco, pego agora essas opções semanais, faço trava diagonal, faço booster horizontal, faço um monte de coisa. Tudo. E lembrando que eu falei, vou fazer com menos ainda. Entendeu? Vou fazer com menos ainda. Tá, sabe aquele 1 quilo? Vou fazer com 100, 200. Se for contra, eu já troquei 1 quilo que eu estava enrolado por só 200. E assim a gente vai girando, entendeu? Porque o principal nas opções é, cara, cuidado com a mão, cuidado com o lote. Se você deitar sua cabeça no travesseiro de noite e não conseguir esquecer isso, você está usando o tamanho da mão errado. Não, Maurício? Acho. É isso aí. A gente até, eu me lembro das nossas discussões que a gente comentava o seguinte, aconteceu ali a crise do Covid. A Petrobras, ela saiu lá do 30 e ela foi para 11. Quem estava com o pozinho vendido, que aconteceu o quê? Muita gente quebrou ali. Mas aí quando foi lá para 11, o que outras pessoas fizeram? Venderam lá em cima. Venderam o ITM. Aí subiu e eles ganharam o prêmio todo. E não só isso, mas subiu, caiu e subiu de novo. Então, quer dizer, a pessoa ganhou bastante. E várias vezes. Quando nós temos as opções semanais, se acontecer alguma coisa com isso, a gente tem mais opções de hedge para fazer. Então, as opções semanais elas podem permitir que a gente tenha mais possibilidade de hedge. Mas antes da gente chegar em algumas estratégias que conseguem ganhar com isso, foi feita uma pergunta há pouco tempo atrás do que impacta, por exemplo, a questão do market gamma, né? Os nossos assinantes, eles têm os nossos produtos, eles têm ali o mapa de opções, eles têm market gamma, né, o pessoal do Jumbo Pro, e eles têm as walls. Sabe o que impacta com nesses casos? Bom, as barreiras, elas são montadas como? O mercado, ele vai se posicionando, e o posicionamento do mercado, se ele vai acontecendo a cada semana, então ele pode ser mais equilibrado, ele pode acabar ficando mais diluído ali na linha do tempo. Isso vai mexer com o que a gente tem ali visualmente no mapa de opções. Então, essas opções, às vezes, se alguma barreira for formada, a gente consegue visualizar ela mais fácil. Por quê? Porque as opções, o Open Interest vai ficar mais diluído entre os vencimentos. Então, nós temos ali uma alteração que vai acontecer, claro que isso não vai acontecer amanhã, tá? Mas vai acontecendo de forma mais gradual. Então, a gente vai ter o mercado se posicionando aos poucos nos diferentes vencimentos. E assim que a gente tiver uma barreira, alguma coisa mais relevante, vai ser bem mais fácil pode ser que seja, né, bem mais fácil de visualizar, porque vai ser algo mais concentrado ali. Então, isso é algo que pode impactar ali o mapa de opções. Da mesma forma, à medida que essas pessoas vão se posicionando, daí a gente entra no market gamma. À medida que todos os players vão se posicionando, então os formadores de mercado, eles vão estar se posicionando e agindo também de uma forma um pouco mais, de uma forma que a sua influência, ela fica, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem um vencimento, uma última semana, então o ritmo da sua atuação muda. Se o ritmo da atuação do market maker muda, né, que ao invés agora dele ter ali o gama máximo uma vez por mês, agora ele vai ter 4 vezes ou 5 vezes por mês, então isso vai pode alterar a dinâmica do mercado. Com a consequência disso é que quando alguém tiver um posicionamento grande, ele vai movimentar o mercado, ele tem mais chance de movimentar o mercado. Então aquela frase que a gente fala assim que
as opções elas comandam o movimento dos ativos, isso vai acontecer ainda mais forte. Então, com uma força um pouco maior, a gente vai ver o efeito das opções no mercado. Mas isso vai depender ainda do quão rápido as opções semanais vão ganhando liquidez. E para quem opera ali para day trade, quem opera as walls, nós vamos ter as walls sendo montadas ali semana a semana. E aquele negócio, como o risco agora ele é um risco de uma semana só, então as barreiras mais fortes elas vão estar concentradas mais próximo do ATM. Então aquela história, né, de um ponto funcionar ali como um imã ou como um ponto de interesse de atuação dos formadores de mercado, dos market makers, isso agora vai acontecer de uma forma que é possível que a gente consiga visualizar melhor. Vai estar mais próximo ali do ATM e vai ter uma certeza maior, né? Porque o risco agora é uma semana só e não um mês. Então, esses 3 itens ali é possível que a gente veja variações em relação àquilo que a gente tem hoje. Então, vai valer bastante a pena nós irmos acompanhando nas próximas semanas o que é que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Paulo. Apesar de eu não responder a sua pergunta, Paulo, o que você está fazendo aqui é uma pergunta basicamente fundamentalista, né? Nós somos mais pegada quant, né? Quant, análise técnica. Tudo depende, né? Porque tem que entender o que é esse aumento de capital. Às vezes o mercado gosta, às vezes o mercado não gosta. Depende da proposição. Para que vai aumentar esse capital? É alguma coisa interessante? Vai investir? Algo que vai alavancar a empresa? Né? A gente pode até, de repente, Maurício, pegar um Magalu aí para um desses próximos Jumbo News, né? Vai ser um estudo de caso bastante interessante. Agora, uma coisa é certeza. Se nós temos um fato relevante num ativo, qualquer que seja ele, e o papel se mexe, o que acontece com a volatilidade? Aumenta. E daí os prêmios das opções, tanto call como put, vão aumentar também. E isso pode dar gain. Então, isso é algo sempre a se observar. Na semana passada, nós tivemos um aftermarket com o Carvão, e ele comentou de uma operação exatamente numa situação dessa, quando a gente tem um ativo e esse ativo se movimenta bastante. O que fazer? Então, se você perdeu o aftermarket da semana passada, corre lá no nosso YouTube, que você consegue assistir ele, tem uma dica bem legal sobre isso. Então, vale a pena conferir. Pessoal, aproveitando, falar da nossa parceria com o Traders Club, tá? Que quem assinar aí pelo link, pelo QR Code que está aí, vai ter o melhor suporte dentro do mercado financeiro. É um dos melhores portais de notícias para a pessoa física. Tem calculadora IR, tem Profit Pro lá dentro das condições deles, assessoria exclusiva, corretagem zero, tá? Bem interessante para quem quiser. A gente vai botar aqui o link no chat para vocês acessarem com o link da Jumba, né? Lembrando também para o pessoal dar um like, curtir, compartilhar com os amigos. Bom, e agora, Maurício? Bom, agora nós temos a pergunta que não quer calar. Qual ou quais são as estratégias que vão se beneficiar dessas opções semanais aí? O que a gente ganha? Por exemplo, você tem uma ali... o que a gente pode explorar para quando a gente quer ganhar a rolagem? Como é que funciona a rolagem? A gente não... Tá claro para todo mundo como é que funcionam as rolagens? Quer comentar alguma coisa a respeito, Robson? Deixa eu colocar aqui. A rolagem, pessoal, basicamente é eu estar numa operação vendido normalmente, preferencialmente coberto, tá, gente? Mas eu vou fazer a recompra de uma operação, de uma opção que está vendida e vender de novo uma mais para frente, com mais tempo, com mais teta, mais prêmio, né? Gordinha, né? A gente vai esperar ela queimar essa gordura aí no nosso bolso. Tá? Basicamente isso. A gente vai vender uma opção gordinha, vai esperar chegar no vencimento, ela vai emagrecendo e a gente recompra ela barato, tá? Eu vendo caro para comprar barato. Não. Esse é o ideal de todo mundo que opera sem viés de se vai subir, se vai cair, não importa, né? Isso. Vou botar aqui para você na tela, né? Passagem do tempo. Isso. Tem a vantagem, a gente estendeu o prazo de uma operação. Eu posso estar numa THL, por exemplo, né? Eu estou vendido na curta e comprado na longa, uma opção de até 2 anos, e eu vou rolando ela e vou ganhando esse teta, né? Aqui a gente colocou no Jumbo News, ó, as rolagens de call vendida, né? Isso aqui em 5 de janeiro, aqui, né? A rolagem pagou 76, depois no dia 12 pagou 81 e no dia 18 pagou 90 centavos, tá? Interessante, né? Isso aqui a gente tirou tudo da plataforma Find Your Trade, tá? Onde vocês conseguem montar várias operações, buscar estruturas dentro dos parâmetros que vocês configurarem aí, tá? Inclusive rolagem, né? Interessante, vou passar aqui direto para o comparativo das calls, para vocês verem. Olha a Petro aqui, ó. Petro, esse azulzinho aqui, né? Deu uma boa caída, né? No valor da rolagem, né? Saiu de 3,2, chegou até 3,8 aqui, ó, de outubro para novembro, e veio caindo aqui, provavelmente por queda da volatilidade, tá? O prêmio cai. E aí a gente colocou aqui para vocês o nosso estudo aqui sobre essa questão. A gente ainda não pode compartilhar semanais, né? Que ainda não tem, mas a gente com certeza vai fazer um estudo bacana para vocês aí. Vocês acompanharem o primeiro, segundo mês aí, como estão se comportando esses ativos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é interessante vocês verem aqui, ó. Quem acompanhou os outros Jumbo News Live, os nossos outros Jumbo News, né? Por escrito mesmo, viu que essa rolagem chegou a ser bem mais gordinha, né? Caiu bastante, né?
E aí, o que vai acontecer? Pode ser que o mercado esteja até um pouco em compasso de espera, esperando esses semanais aí para ver, né? Poder vender semanais amanhã. A gente vai ver o volume aí das operações. E do lado das puts, tem que lembrar sempre que as puts, pessoal, as puts dão calor, ó. Aqui, ó, tem a linha do zero. A partir daqui, ó, tá pagando para rolar, tá? Você paga para rolar, você fica muito dentro do dinheiro. E aqui também a gente fez um comparativo. Isso, Robson, vai ser uma coisa bastante interessante com as opções semanais, que se ficar dentro do dinheiro, aí entra aquelas opções de hedge. Então, quando a gente tem uma put dentro do dinheiro, a gente tem mais chance agora com as opções semanais de poder sair de uma enrascada, de mesmo com uma put ITM, às vezes ter um lucro numa estrutura global, numa estrutura como um todo, porque às vezes a gente paga alguma coisa ali na put, mas a gente tem uma rolagem, alguma coisa muito maior com call embaixo, por exemplo. Então, broken wing short put. A gente monta ali uma borboleta quebrada, né, dá uma distanciada na cobertura da borboleta e vende uma put lá em cima. E daí, se essa put a gente estiver pagando, mas se o restante da estrutura estiver ganhando muito mais, ainda vai estar valendo a pena. Então, com as opções semanais, a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente disso daí. Exatamente. O Maurício queria aproveitar para a gente fazer só um segundinho aqui, ó, falar da promoção 2024 aqui. Utilize o cupom 2024. Quem recebeu o Jumba News aí, clica no link, vai abrir a página lá, vai cair direto na página de produtos, você vai fazer um comparativo entre os produtos, o cupom já está aplicado, dependendo da quantidade de produtos que você escolher, tá, do combo, pode chegar até 45% de desconto, né? Também tem mensal, semanal, anual tem um modo de desconto, tá? Que são os bônus exclusivos, tá? Curso base de opções, curso base de análise técnica, tem muito mais coisa lá de vídeos e matérias educacionais, tem grupo exclusivo do Telegram para cada produto, tá? Se você assinou algum produto da Jumbo e você ainda não entrou no produto específico daquela tua assinatura, você está perdendo. A gente sempre bota bastante conteúdo, a gente conversa lá sobre as coisas, tira dúvidas, etc. Tá? A gente tem reuniões de tirar dúvidas também, todos os produtos têm. Suporte personalizado, pode parcelar em até 12 vezes e 7 dias grátis para testar, gente. Antes de você começar a pagar, você tem 7 dias de grátis. Legal. Bom, então voltando aqui agora, nós aprendemos ali o que é rolagem, e agora a gente quer saber o seguinte, como é que a gente ganha dinheiro com isso, então? Até o Renato perguntou aqui alguma coisa nesse sentido, né? Ele perguntou ali pra gente, vocês preferem posição vendida ou comprada? Renato, você pode ganhar dos dois jeitos. Quando a gente tem opções semanais, você pode ganhar, por exemplo, vendido. Você vai procurar estruturas de rolagem. Que estruturas são essas? No FIT nós temos várias dessas estruturas. Você tem estruturas, por exemplo, como uma venda coberta, onde você compra o ativo e você vende ali uma call. Ela pode ser OTM, ATM ou ITM. Quando a gente tem opções semanais, ao invés de vender uma, no mês a gente pode vender 4 ou 5. Então, o que acontece? Esse tipo de operação é uma operação que você vai ganhar com a rolagem, né? Você vai vender toda semana e você pode ter uma rentabilidade maior com venda coberta do que se você estivesse operando apenas opções mensais. A mesma lógica é com as travas calendário, as travas horizontais de linha. Por quê? Porque ao invés do ativo, na trava horizontal de linha, você tem uma opção longa. Uma opção, quanto que é essa longa? Ela pode ser do mês seguinte, ou pode ser 2, ou pode ser 3 meses. A gente vai ver aqui mais detalhes já que a trava horizontal de linha, né? Mas essa é uma operação que ela ganha com a passagem do tempo. Outras operações que vão se beneficiar também disso, né, de operar vendido, é a tal da linha de Money High, acho que a gente pode trabalhar ela um pouco melhor num outro Jumba News, box de 3 pontas, slides e boosters, principalmente quando a gente tem a opção comprada no vencimento seguinte, que pode ser uma semana, né, uma semana seguinte ou 2 semanas seguintes, não precisa ser o próximo mês agora. Então isso facilita, a gente consegue ter muitas combinações. E agora daí o FIT ele vai ser ouro, né? Porque a gente vai conseguir enxergar isso tudo, acompanhar os preços em tempo real dessas combinações todas. Por outro lado, para quem opera comprado, então a escola americana ela ensina muito a operar comprado, né? Então você não vai vender uma opção, você vai comprar uma opção e vai ganhar com o direcional dela. Então, por exemplo, uma trava de alta, uma trava de baixa, uma fence, uma seagull, uma slide estrutural, um booster, um rate, uma borboleta, e até a tal da broken wing short put que a gente comentou agora há pouco. Ou seja, tem uma infinidade de estruturas, também é outra coisa que a gente pode trabalhar numa outra Jumba News, mas assim, principalmente quando a gente quer operar o direcional, a gente consegue trabalhar isso com uma facilidade. O pessoal que opera direcional, eles vão se beneficiar do quê? De eles terem de montar alguma estrutura pagando menos, porque o prêmio vai ser menor. Você pode fazer operações de último dia, né? Então, o ativo, você quer apostar ali no direcional do ativo no último dia. Você vai ter um prêmiozinho bem pequeno que você vai pagar. E você vai poder fazer isso 4, 5 vezes por mês. Então você pode ganhar das duas formas. É vantajoso das duas formas nesse caso. Beleza. Vamos falar da nossa estratégia? Só lembrando, tá, pessoal? As estratégias que o Maurício citou aqui agora, né, de Money High, etc, já passaram todas aqui pelo Jumba News, tá? A gente já fez, acho que fez todas essas estratégias que você falou.
Tá? Quem vem acompanhando, né, pode confirmar aí. Já passaram, acho que todas. Já. Acho que a gente vai começar até do zero de novo agora. Bom, legal, nesse vou caso fazer aí, uma revisão aí de vez em quando. THL, o Mauro já até explicou, né? A gente está em que número dessa Jumba News? 60, né? A gente está na 60, a gente já fez. A número Nem 60. lembro quando começou, mas já foi desde o começo. Bem próximo do começo a gente começou a fazer educacional, então já foi N Jumba News aí. Bom, a trava horizontal de linha perene é basicamente eu comprar uma opção longa e vender uma curta, tá? Para eu ganhar do decaimento dessa curta. E aí esse teto, essa gordurinha, eu vou juntando para pagar o que eu tive que desembolsar para comprar uma call longa, tá? Call longa é cara, tá? Tem todo... o César tá lembrando aqui, ó. No Jumba News 1 já tinha educacional, então 60 educacionais, tá, gente? Então 60 educacionais. Já falando de tudo que podia e que não podia, de variação, etc. Bom, então eu faço isso, eu vendo a curta, né? Comprar longa. No caso aqui, ó, é um exemplo. No caso, no strike 40, tá? Basicamente. Monta 4,66, né? E eu tenho basicamente isso aqui, ó. Tem um custo de 44 por mês, ou seja, eu tenho que embolsar 44 por mês. Vocês viram lá aqui, por exemplo, agora que tá magrinho, que deu emagrecida, se eu fizer uma rolagem, acertar uma vez a TM, já paga 2 meses, tá? Do meu custo, tá? E no semanal, eu preciso de 10 centavos. De uma forma bem rasteira, tá, pessoal? Bem rasteira, bem grosseira, até porque tem bastante tempo que eu não opero no mercado americano. As opções semanais lá, elas pagavam, em média, quando você acertava no olho da mosca lá, 50% de uma rolagem no olho da mosca na mensal. Então, em tese, se você acertasse as 4 vezes, que a probabilidade está contra você conseguia dobrar o valor da mensal, tá? Esse custo aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui é R$4, tá? Mas aí, lembrando lá, do mercado americano, lá dava mais ou menos isso. Não que você não precisa imaginar que você vai acertar, né? Ser ganancioso e falar, vou acertar as 4 rolagens para dobrar o máximo da mensal. Não é isso, a questão não é essa. A questão é, você tem uma chance de acertar o olho da mosca na mensal. Na semanal, você tem 4. Se você acertar metade, você já bateu o mensal, entendeu? Eu tenho 4 bilhetes premiados aí. Bilhetes a serem premiados, tá? E eu não preciso acertar no olho da mosca. Se eu acertar mais ou menos nas 4, já compensa uma mais ou menos na mensal. Eu fazia isso, comprava a opção longa e ficava vendendo as curtas. Claro, não vendia na semana não, vendia um pouquinho mais longa. Eu deixava ela virar pó. E eu ficava vendendo, por exemplo, da semana 2, da semana 3, às vezes vendia na mensal e deixava ela vir. Quando dava uma rolagem boa, em vez de eu zerar, eu jogava um pouco para frente. A gente vai ver como vai funcionar aqui no Brasil, tá? A gente sabe que tem algumas outras coisas que diferem, né, do mercado americano, então a gente vai precisar ver na prática como isso vai funcionar. Mas aqui no caso... Mas, Robson, quantas rolagens a gente tem nesse exemplo? Aqui são 9 rolagens semanais, tá? E nas mensais são 9, porque a opção é para dezembro de 2024. São 9 rolagens. Nossa, de 9 passamos para 39. Isso, é bastante coisa. Lembrar uma coisa, tá, pessoal? A rolagem na call, ela tende a ser positiva, né? Dificilmente você vai ficar na situação da rolagem negativa na call, tá? Mas na put, tá bem fácil, entendeu? Saiu R$3 ali numa Petrobras, por exemplo, já começa a pagar. Então, se você vai fazer essas 39 rolagens na call, a gente colocou aqui, ó. Você colocou. Tem que lembrar, ó, é possível montar, né, na put. Porém, ó, se ela ficar muito em TM, ela vai ficar com o valor negativo na rolagem, você vai pagar, né? Pagar para rolagens vendidas. Você fica mandando dinheiro. E... Lembrando que se a gente paga curta, a gente recebe na longa. Então, se a gente tem uma comprada, a gente recebe para rolar. Isso. E aí, tem uma coisa aqui interessante, porque na call, como a tua call é americana, ela não chama margem. Ou ela te dá muito mais margem do que a curta. Que não acontece na put. A margem da longa na put é menor do que a margem da curta. Entendeu? Por causa da questão dos juros, né? Estar vendido na put é estar vendido no papel. Né? Assim como está comprado na put, está comprado no papel. A última vez que eu verifiquei, tinha dado 10% de margem. Então, até ali no 30, estava dando R$3 de margem. Não sei como é que está agora. Talvez não esteja muito diferente disso, mas é sempre bom verificar. E uma coisa interessante, tá? Eu falei aqui, ó, necessário para pagar, que as nossas puts, elas são europeias, tá? No mercado americano, não tem isso, porque a put é americana. Pessoal, todas essas estratégias estão disponíveis, tá? Para você monitorar os ativos e as estruturas no Find Your Trading, tá? Então, vamos ver aqui os comentários do pessoal. Pessoal, perguntas, dúvidas? Quer falar mais alguma coisa, Maurício? Eu acho que nós já cobrimos bastante. O mais interessante que nós cobrimos ali a questão do que fazer com as opções semanais, né? Então, muita gente fala assim, olha que legal, nós vamos ter opções semanais, mas e aí? Então, aqui nós apresentamos nesse Jumba News ali o que a gente pode fazer, né? Quais estruturas a gente pode fazer, E Silândia está perguntando quais dicas de manejo para opções semanais, ou é melhor esperar para ver dinâmica? Silândia, nós não vamos acreditar que amanhã o mercado já vai estar totalmente diferente, né? Então,
As opções semanais elas estão entrando em negociação amanhã e vai demorar um tempo até o mercado se acostumar com isso, até a dinâmica do mercado funcionar de forma plena para a questão das opções semanais. Mas, gradualmente, o mercado vai se ajustar a esse tipo de coisa. E é bem provável que as opções semanais sejam as opções preferidas de muita gente. Dica de manejo para as opções semanais, por enquanto, verifique como é que está a liquidez. Se já está começando a ter liquidez, e daí aí você começa a participar também. Se tiver pouca liquidez, existem estratégias de como que a gente pode fazer para operar o book ali quando o book está vazio, quando não tem muita liquidez. Você pode começar ali, por exemplo, se você vai comprar uma opção, ao invés de você colocar o preço mais alto lá, você pode colocar o preço mais baixo e subindo de 1 em 1 centavo, 2 em 2, 3 em 3, até sair negócio. No caso, a mesma coisa, para vender uma posição, por exemplo, às vezes você olha lá no book, o preço de venda é R$1, o preço de compra é 2. Então, você não vai colocar o preço mais caro, você coloca o preço mais alto e vai baixando. Para quem é nosso assinante, tanto do Jumbo Pro quanto do Find Or Trade, nós temos ali a curva de volatilidade implícita ajustada. Aquela curva, ela dá um preço mais provável de sair negócio. Então, ele é um preço calculado. Então, existem escritórios que pagam bastante caro por curvas dessa, e essas curvas estão disponíveis para os nossos assinantes. Então, você pode conferir naquela curva que ele é um preço mais próximo de sair negócio. É possível que você pague um spreadzinho em cima daquele valor, mas não vai ser muita coisa. Aquele valor ele já é bem próximo do real mesmo. Então, o que você faz? Você vai vender, coloca um preço mais caro e vai baixando aos pouquinhos. Você vai comprar, coloca mais barato e vai subindo aos pouquinhos. E daí você vai trabalhando o book. Isso quando não tem muita liquidez. Mas a tendência é a gente ter liquidez, porque nós vamos ter formadores de mercado em todos aqueles ativos que nós apresentamos no começo da live. Pessoal, vou para a última pergunta. Como seria o vencimento das opções semanais quando coincidir com o vencimento das mensais? Não vai coincidir, porque as semanais elas não vai haver vencimento semanal no vencimento da mensal. A gente vai ter vencimento todas as sextas, só que na terceira sexta-feira do mês vence uma opção mensal e não semanal. Tá? Então a gente não vai ter a W3, Manuel. Não vai ser W3. Pessoal, agradecer a presença de todos. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo, dar o joinha aí na rede social, tá? Agradecer a presença do pessoal do Facebook, do LinkedIn, do YouTube, do Twitch, do Twitter também, gosto mais do Twitter que todos aí, ó. Instagram, e a galera do Traders Club também, certo? Bom domingo a todos. Cuidado, tá? Cuidado com as opções semanais. Vão devagar, sintam o terreno. A gente não sabe como vai funcionar. Diria até para vocês terem cuidado nas mensais. Imagina que eu tenho um volume de opções nas mensais aqui, esse volume pode dar uma diluída nas semanais, certo? Então, cuidado que a própria, num primeiro momento, tá? Mais para frente é possível que essa liquidez suba. Mas pode ser que no primeiro momento eu tenha uma retração da liquidez, inclusive na mensal, tá? Que ela vai dar uma espalhadinha nas semanais. Então, cuidado, vamos com calma. Nesse momento, tome muito cuidado com a opção descoberta. Nas semanais, tome mais cuidado ainda. Não fica vendendo pozinho barato, beleza? Isso aí, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Robson. Nossa promoção, lembrando, nossa promoção, o cupom é 2024, tá? Opa, vamos aproveitar, pessoal. Legal, Robson, muito obrigado. Ótimas dicas hoje, hein? Abordamos bastante coisa. Valeu, pessoal. Boa semana a todos aí, bons trades. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode botar no grupo aberto do Juma no Telegram ou comentar nas redes sociais aí, beleza? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, pessoal.